Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus pela salvação que Ele nos oferece em Cristo Jesus, o Senhor. Nós vamos refletir neste momento na palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O texto nos diz assim, ó. Preste bem atenção. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apenas neste versículo 2,15. Eu quero dizer para você algumas colocações a respeito do livro de 2 Timóteo. De acordo com a Bíblia Visual com Infográfico, este livro apresenta 4 ideias centrais, que são: os cristãos são chamados a seguir o bom exemplo daqueles que permanecem firmes na fé. Segunda ideia central é que os cristãos podem confiar na autoridade da Escritura e devem saber manuseá-la corretamente, pois o texto que eu li nos diz claramente: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A terceira ideia central deste livro é: Paulo chama os cristãos para seguirem o ensinamento verdadeiro e evitarem discussões tolas e sem valor. E a quarta ideia central, que é a quarta e a última deste livro, é: a Bíblia é inspirada e capacita os cristãos a fazer o trabalho de Deus. Esta carta ela é composta de 4 capítulos. Além disso, ainda quero fazer mais outras colocações a respeito desta carta. Carta que me chama a atenção e deve também lhe chamar a atenção, pois a primeira colocação que Paulo faz para o servo de Deus Timóteo é que ele procure apresentar-se aprovado. De acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, o propósito dessa carta é convidar Timóteo para visitar Paulo em seus últimos dias e animar Timóteo em seu ministério contra os falsos mestres em Éfeso. Essa carta foi escrita entre 64 e 68 depois de Cristo, e ela apresenta 4 verdades fundamentais. Isso de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra. A primeira verdade é a respeito de falsos mestres sempre perturbam a igreja. Você já é a igreja do Senhor? Porque se você é templo do Espírito Santo, então você faz parte da igreja. Logo, aquele que faz parte da igreja do Senhor, esteja atento para que nenhum falso ensinamento queira lhe tirar da presença de Deus. A segunda verdade fundamental deste livro é: os líderes da igreja precisam ser corajosos em sua luta contra os falsos mestres. A terceira verdade é que a liderança da igreja precisa estar baseada nas Escrituras, pois a própria palavra nos ensina em Mateus 24:35, que passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não passará. Se você quer ser um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, eu quero te dizer que esse manejo só acontece quando você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você pode até ser um conhecedor da palavra, um que maneje bem. Olha, Nicodemos era um do Sinédrio, ou seja, dos 70 homens que ensinava bem as Sagradas Escrituras. Ele foi ter um encontro com Jesus, como mostra no Evangelho, segundo João, capítulo 3. Ele reconheceu que Jesus era bom mestre. Mas Jesus, o bom mestre, disse a ele que ele precisava nascer de novo. E aquele doutor da lei, ele ficou preocupado quando Jesus disse isso a ele. E ele se indagou, dizendo: como pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer novamente? E Jesus disse a ele: olha, quem nasce da carne é carne. Agora, quem nasce da água e do Espírito, esse se nasce para Deus. Se você quer ser um obreiro aprovado, você precisa nascer para Deus. E só se nasce para Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, reflita bem, pense no que o Senhor está te falando neste momento. Você que está ouvindo esta reflexão. O Senhor espera que você seja apresentado a Ele através de Jesus, que é o único caminho, que é a verdade, a única verdade, e que é a vida, e que te oferece vida abundante. Agora você recebe essa vida abundante não é pelo que você faz, mas é pelo que Ele fez. E você recebe isto por fé e não por vista. A palavra nos ensina em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. E Deus usa o apóstolo para nos dizer ainda em Hebreus 11:6 o seguinte, olha: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Se você quer conhecer a Deus, preste bem atenção.
Você só conhecerá Ele por fé. E a fé não é em qualquer coisa, nem em qualquer ação, mas pela fé, mediante o que Cristo Jesus realizou na cruz em teu favor. Ou seja, em favor de todo aquele que nele crê. Crê que Ele é a única solução. Crê que Ele, quando disse na cruz que tudo estava consumado, Ele realmente consumou o teu julgamento diante de Deus, tomando sobre si as tuas dores e enfermidades e te dando a oportunidade de você ser apresentado a Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Paulo disse claramente a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa conhecer esta palavra. Isaías já nos disse que aonde esta palavra vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Apraz ao Senhor, nesta manhã, te dar a oportunidade de você se reconciliar com Ele através de Jesus Cristo e passar a ser um obreiro que tem o prazer de buscar a Deus em primeiro lugar, que tem o prazer de ser reconhecido como servo do Deus Altíssimo. Mas para ser servo do Deus Altíssimo, isto só se dá mediante Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Pois Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele se encontra com o Pai. E Ele quer te apresentar ao Pai, não como criatura, mas como filho, que passa a exaltar, a glorificar e a bendizer o nome do Senhor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você pense nisso. Eu quero te dizer que as coisas tudo são tão passageiras. Hoje está fazendo 8 dias que eu me encontrava no Campo Santo, velando o corpo do meu irmão, que havia sido internado na quinta-feira, com a proposição de sair dali restaurado, curado, isto fisicamente falando. Mas aprove a Deus, no sábado, recolher o seu servo, que era Tiago, na casa de Deus, na segunda igreja presbiteriana em Campina Grande. Aprove a Deus recolhê-lo, levar ele para a sua verdadeira casa. Ele hoje se encontra nos braços do Pai, porque ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não levou muito tempo para ele sair daquele hospital. O corpo dele não foi tirado por ele, o corpo dele foi tirado por nós. Mas a alma dele foi recebida diante do Pai. Olha que a palavra nos diz no Salmo 116, no verso 15, que há júbilo nos céus pela morte dos santos. Se o Senhor te convocar hoje, há júbilo nos céus pela tua morte. Se não, não perca a oportunidade e peça para Jesus fazer morada em teu coração, porque aquele em que Jesus faz morada, ele jamais será separado de Deus, como diz em Romanos capítulo 8, do 31 ao 39. Que Deus te abençoe e que você seja contado como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus te abençoe e abençoe toda a tua casa, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.